Olá, eu hoje vou conversar com a Natália Menezes. Ela é produtora cultural no Complexo do Alemão. Tem uma série de iniciativas interessantes para a gente conversar sobre elas e, inclusive, mostrar que nesse processo todo de mudança que o mundo vive, que o país vive, é possível encontrar soluções criativas, locais, para enfrentar os problemas e para sonhar, para buscar o futuro. Né, Natália? Você começou nesse processo na vida cultural ainda bem jovem, né? Sim, foi na minha adolescência. Eu lembro que eu frequentava uma lan house, né? E naquela época era o único espaço assim que eu via uma juventude reunida e pensando em coisas a fazer. E logo depois a gente recebeu a notícia de que não haveria mais financiamento para aquele projeto. Então a gente resolveu criar um evento, fazer uma festa para arrecadar fundos para manter aquele espaço. E aí foi onde eu comecei a me despertar para esse universo de produção dentro da favela. E aí depois veio o Descolando Ideias, que é o quê? É um coletivo cultural, é um grupo para criar e ter ideias e fazê-las acontecerem? Sim, o Descolando Ideias, ele surge exatamente da percepção do nosso lugar, da nossa vivência e dessa vontade de poder mostrar cada vez mais a potencialidade que a favela tem. E você foi... o Descolando Ideia coincide com a chegada dos UPPs? Como é que é? Na verdade, o Descolando, ele acontece em 2009, né? Finalzinho de 2009, quando eu saio das obras do PAC, que eu trabalhei, né, nesse processo das obras do PAC no Complexo do Alemão. Então, quando eu percebi que eu conheci muitas histórias, muitas pessoas e principalmente conheci mais aquele conjunto de favelas do Alemão, eu resolvi contar realmente a história daquelas pessoas e daquele lugar. Então, o Descolando Ideias surge no final de 2009. Uma das coisas que eu percebi no Descolando Ideias, acompanhando lá as coisas que vocês faziam, é que ele é exatamente um lugar onde vocês se deixaram também sonhar, né? Assim, como o Descolando Ideias, acredito que muitos que passaram por eles e outros que estão chegando conseguem ver realmente possibilidades de realizar, porque tem gente que, eu queria ser jornalista, e a gente incentiva muito. Eu acho que trabalhar a autoestima e incentivar, motivar esses nossos sonhos veio muito dessa nossa, perseverança dentro desse coletivo. Então, vamos apoiar. Como que a gente consegue isso? Hoje tem o Raul, que viaja o mundo, militando pelos direitos humanos. Hoje tem também a Lana, que se formou jornalista, que está atuando no campo. Então, tem outras pessoas também que vêm chegando e vêm agregando. Com a fotografia, uma coisa que eu acho incrível é como mudou o acervo de imagens da favela a partir da fotografia. A partir do Fotoclube Alemão, que foi uma iniciativa que a gente apoiou muito, que antigamente era mais possível caminhar pela favela promovendo, né? E logo depois, a gente começou a ver esses fotógrafos surgindo e expondo. O Bruno já foi para a Alemanha, já foi para outros lugares também fora do Brasil que pudesse estar mostrando esse olhar da favela. Hoje a gente vê o quanto é gratificante ver o crescimento em conjunto, né? Que a gente começou com uma ideia e muita gente na época chamava a gente de maluco, porque a gente usava inclusive a rua como escritório. Era um computador na mão, um modem de internet, e a gente não tinha muitos equipamentos naquela época. Depois que foram surgindo parcerias, as pessoas acreditando no nosso trabalho, e aí foi fluindo. Essa questão de formar coletivos culturais tem sido muito importante na vida não só do Alemão, como de várias outras favelas do Rio, né? E, aliás, não só do Rio, São Paulo também tem casos importantes de coletivos culturais. Como é que é isso? Como é que surgiu? Como é que evolui? Sim, a gente preza muito essa questão da conexão com outras favelas. O que está dando certo lá que a gente pode trazer para o Alemão, o que está dando certo no Alemão que a gente pode compartilhar com outros lugares. E eu sempre falo muito dessa conexão, vamos nos conectar, vamos trocar. E recentemente não, na verdade, de uns 2 anos para cá, o Rio de Janeiro ele tem ganhado muita força no cenário poético.
o cenário poético tem, sabe, conquistado esse espaço dentro da cena cultural, tanto do Rio de Janeiro como em São Paulo. Inclusive em São Paulo, a Roberta Estrela Dalva, ela trouxe o movimento do slam, e aí a Sabrina Martina, que é uma jovem incrível, que eu digo que ela foi um presente na minha vida, porque ela chegou na minha vida no momento que eu estava desmotivada e assim, a gente se sente impotente quando acontece a questão da violência. Então a Sabrina chegou, sabe, aquela jovem tímida e de repente ela, eu quero fazer, me ajuda, eu quero escrever, eu quero cantar. Na verdade ela queria cantar, mas a gente viu que ela despertou muito para a poesia quando ela conheceu a Mel. A Mel faz parte do Slam das Minas, lá em São Paulo, e numa viagem através do ID Jovem, ela conheceu esse movimento e resolveu trazer para o Rio de Janeiro. E aí ela criou os Poetas Favelados, e logo depois eles fizeram o primeiro slam numa favela, que foi lá no Complexo do Alemão. Tem muita gente nos vendo e ouvindo que não sabe exatamente o que é um slam, tem gente do interior do Brasil aí. Conta o que é um slam, o que acontece. Porque quando você está falando de poesia, de poética, você está falando, na verdade, de uma performance, né? Quer dizer, de uma... Slam são batalhas de poesia, onde os poetas se escrevem e aí eles têm um tempo para poder recitar aquela poesia. E, geralmente eles trazem temas como a questão social, racismo, machismo, feminismo. Então eles colocam temas da sua própria vivência nas suas letras. E isso acaba despertando muito quem está ouvindo. Eu acho que quem vai para um slam não sai da forma que chegou, porque ali gera uma reflexão. Inclusive, assim, além das favelas, a gente está levando os slams para as universidades, para as escolas, exatamente para poder estar despertando cada vez mais. Poxa, eu tenho uma letra, eu tenho vontade de desabafar sobre isso, como que eu faço? Então, a gente está vendo esse movimento dando certo e despertando cada vez mais pessoas. Nós estamos falando de jovens criativos que buscam o seu sonho, que realizam coisas concretas na sua vida, né? Mas que jamais deixam de levar em consideração a realidade que vivem. Eu vejo você falando sobre o alemão e mostrando fotos do alemão, etc. Você é do alemão, você Sim. Não tem dúvida sobre isso, né? E você quer que o alemão seja o lugar em que você possa fazer tudo isso com o mínimo de violência, né? Acho que o lema é não deixar a violência nos parar. Exatamente por pertencer a esse lugar, a gente não pode deixar isso nos travar. Quando houve a ocupação no Complexo do Alemão, inicialmente houve aquela tensão e depois uma faísca de esperança. Mas com o passar do tempo, a gente viu que regrediu ao invés de avançar. Então, assim, a gente teve as obras do teleférico, que hoje se encontra parado, atualmente estão parados, e aí os moradores que moram na parte mais alta sabiam que aquilo dali poderia ser uma possibilidade de melhora, como também as estações. As estações têm salas incríveis que poderiam estar funcionando diversos projetos, infelizmente estão fechados. Então, assim, a gente busca resistindo, ocupando as ruas, fazendo intervenção nas ruas, nas instituições que ainda atuam dentro do Complexo do Alemão, nas praças. Então, é resistência, puramente resistência. Natália, você falou do teleférico. O teleférico foi uma experiência que mudou a dinâmica da vida de vocês, né? E depois vocês perderam ou seja, tiveram um ensaio de como é que a mobilidade de vocês poderia ter sido para sempre melhor e agora está em colapso. Fala um pouco do papel do teleférico, quando ele funcionava, como é que era? Então, quando o teleférico funcionava, ele chegou a ser mencionado como um dos maiores pontos turísticos do Rio de Janeiro. E aí isso movimentou muito, tanto o comércio local, a cultura, porque a gente chegou a realizar intervenções em cada estação, tinha uma agenda de programação cultural dentro dessas estações, inclusive envolvendo todos os coletivos e instituições e fazendo conexões também com outros territórios. Os moradores com certeza sentiram esse impacto, porque o primeiro impacto foi da desapropriação.
né? Muita gente tinha a sua vida ali enraizada e aí chega essa notícia de que a sua casa vai ter que sair por conta da construção, né? Dessa obra faraônica. E eu participei desse processo, tanto de desapropriação, eu acompanhava as visitas nas residências e logo após, vendo aquilo tomando forma, muita gente não acreditava que aquele projeto ia sair do papel. E quando saiu, virou essa realidade que muitos falando, então beleza, já que está aqui, vai fazer parte do nosso cotidiano e vamos ver como a gente pode se integrar a isso cada vez mais, dialogando com as empresas, enfim. Então, quando para de funcionar, isso também gera um outro baque na vida dessas pessoas, na nossa vida, né? Então, a gente olha para aquilo, tá, mudou a estética, mudou o cenário da nossa favela, mas e aí? E agora? Então, fica sempre essas perguntas, essa incógnita, e eu torço muito para que realmente volte um dia com mais diálogo e que realmente aquelas salas possam ser ocupadas por quem realmente conhece aquele lugar e possa produzir e agregar cada vez mais. O ideal é que, na verdade, o teleférico tivesse uma participação na gestão dele da própria comunidade, né? Para ela poder saber exatamente como fazer dele a melhor utilização possível, né? Como um instrumento de mobilidade e, ao mesmo tempo, como esse ponto, né, em que você pode fazer ações de geração, da criação da própria comunidade, né? Exatamente, eu acho que depois de todas essas experiências que a gente passou de 2010 para cá, eu vejo muita gente se despertando a buscar formas de fazer, como dialogar, quem procurar. Então, eu digo que eu sou cria do Alemão, mas eu fui formada também pela Maré, né? Na Maré que eu comecei a buscar a formação dentro, inclusive, da produção cultural. Então, assim, hoje eu tenho a minha formação acadêmica, mas eu falo que quem me formou mesmo foram os projetos sociais, os projetos culturais. E são esses projetos que eu defendo sempre, porque eu acredito que eles que causam essa transformação. Eles ajudam muito. Então, se o governo principalmente olhasse para a potência desses projetos, né, e investisse, dialogasse mais com eles, com certeza hoje esses espaços públicos teriam cada vez mais assim, essa gestão compartilhada e tendo mais, né, resultados positivos. Natália, obrigado. As pessoas têm poder, elas têm muito poder e quanto mais elas usam o poder delas de criação, de resolver problemas, de autorrealização e quanto mais elas desenvolvem a sua autoestima e a dos outros, melhor para o país, melhor para as pessoas. Se você gostou desse episódio, quer revê-lo ou ver outro episódio da série Entrevista, basta acessar o Futura Play. Até mais.